A gente vai dar sequência agora nas escolas literárias que a gente estava falando um pouquinho a respeito dos estilos de época. Vou revisar com vocês um pouquinho do barroco, para ficar um pouquinho mais fresco na mente. Vou estar compartilhando aqui com vocês os slides. Como a gente já havia falado em outras aulas, na literatura, os estilos de época, também chamado de escolas literárias ou movimentos literários, eles representam um conjunto de procedimentos estéticos que, de certa forma, eles vão caracterizar a produção literária de determinado período histórico. E eles estão concentrados a partir de características semelhantes entre as obras e os autores. Certo, pessoal? Daí, como eu disse para vocês, eu vou relembrar o barroco, porque é um período muito importante, muito recorrente, costuma cair bastante. Eu acho importante a gente dar uma revisadinha nele. Vocês estão conseguindo ter acesso às aulas, pessoal? Ao conteúdo disponibilizado, aos slides? Vamos lá, de maneira bem sucinta, o barroco ele foi um estilo que ele dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. E por isso toda a cultura desse período, incluindo os costumes ou os valores e relações sociais, eles são chamados de barrocas. E essa época surgiu no final do renascentismo e ela se manifestava através da grande ostentação e da extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. As características predominantes desse período barroco são a arte rebuscada e exagerada, a valorização dos detalhes, o dualismo e as contradições, a obscuridade, a complexidade e o sensualismo, e o barroco literário, que é o cultismo e o conceptismo. Eu li aqui que vocês não conseguiram acessar a lista de exercício e o conteúdo, eu vou compartilhar novamente no nosso grupo de literatura e nesse grupo do cursinho, justamente para entrar nos links, o link do Drive, que é onde está todo esse material, para vocês terem acesso. Vou deixar na descrição do grupo também para ficar mais fácil, tá certo? A arte barroca ela surgiu na Europa e ele teve início principalmente na Itália, sendo que posteriormente ele foi desenvolvido para outros países europeus, em todos os ramos. E a gente vai entender que foi na Itália, porque a Itália foi de fato considerado o berço do Renascimento. Então foi lá onde surgiram as novas ideias daquele período. Como os principais autores, a gente pode citar o Caravaggio, o Bernini, o Berromini, e também foi muito importante na Espanha, com a obra do Cervantes, por exemplo. Já no Brasil, o barroco ele foi introduzido por intermédio dos jesuítas, no fim do século XVI, mas só a partir do século XVII é que ele se generalizou nos grandes centros da produção açucareira, especialmente na Bahia, através das igrejas. Por isso que as igrejas barrocas elas são um grande ponto desse período. E a gente pode observar muito esse estilo característico em Minas Gerais, através das obras do Aleijadinho, que são muito, muito características. Dentre os principais autores do barroco no Brasil, a gente tem o Bento Teixeira, o Gregório de Matos, o Manuel Botelho de Oliveira, o Frei Vicente de Salvador e o Frei Manuel de Santa Maria, tá certo? Como eu disse para vocês, foi só um resumo breve sobre o barroco, porque a gente já tinha abordado ele em outras aulas, foi só para a gente relembrar mesmo. E agora, de fato, falando sobre a nossa matéria atualizada, a gente vai tratar sobre o arcadismo. E o arcadismo, ele foi uma escola literária que teve início na Europa também, e uma das suas principais características foi a oposição ao barroco, que foi a escola anterior. Enquanto o arcadismo apresenta obras de vocabulário simples, mas com o formalismo e o equilíbrio das obras do classicismo, as obras barrocas elas vão apresentar um vocabulário culto,
uma extravagância na forma de se pintar, de se escrever, de se falar, sempre marcadas pelo exagero. E pelo fato dela buscar inspiração na tradição clássica, o arcadismo ele é chamado de neoclassicismo também. Além desse nome, também é conhecido como setencismo, porque ele teve início lá nos anos de 1700. No Brasil, o arcadismo ele compreende o período de 1768 a 1808. E em Portugal, compreende o período entre 1756 e 1825. O arcadismo ele foi muito influenciado, sofreu muita influência pelo iluminismo, que foi um movimento intelectual que também surgiu na Europa no século XVII e que se caracterizou principalmente pelo fato de defender o racionalismo em vez da religiosidade. O iluminismo ele impulsionou, de certa forma, o início da Revolução Francesa, que foi um movimento que trouxe consequências para vários países no mundo. No Brasil, o arcadismo ele vai surgir no momento em que os brasileiros eles manifestavam o desejo de se tornarem livres. Dois dos seus principais autores é o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, que eles estavam entre os líderes da Inconfidência Mineira, que pretendia tomar Minas Gerais independente de Portugal. Dessa forma, a gente tem que o arcadismo ele é a última escola literária brasileira da era colonial. E as escolas coloniais, como eu já disse para vocês anteriormente, são o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Com o fim dessa era colonial, a gente vai ver que vai ter início a era nacional, cuja primeira escola literária que a gente vai ver vai ser o romantismo, tá certo? Em Portugal, o arcadismo ele surge no momento de transformações também da sociedade portuguesa. Quando, por exemplo, os jesuítas eles foram expulsos de Portugal e das suas colônias. E no arcadismo português, Boccaccio é o autor de maior destaque. Uma curiosidade importante para a gente ter é que o nome arcadismo ele vem de Arcádia, que seria academia, que seria onde os poetas eles se reuniam para falar de literatura. Os poetas eles chamavam as academias de Arcádia porque havia uma província da Grécia com esse nome, onde as pessoas elas imaginavam que os pastores eles encontrariam a felicidade plena numa vida simples. Então, como características, a gente pode observar que vai ser, de fato, essa oposição ao barroco, porque as características deles são bem mais simples, bem mais rebuscadas, porque elas retomam o classicismo. A linguagem simples, como eu disse, a influência do iluminismo, que foi quando as ideias começaram a surgir, a se espalhar pelo mundo. A tradição clássica, porque vai retomar, de fato, o classicismo. Os pseudônimos, os autores do arcadismo, eles costumavam, utilizar pseudônimos, ou seja, eles usavam nomes falsos em vez de usarem os seus próprios nomes. Por isso, eles eram chamados de poetas fingidores. Esse período também é muito marcado pelas expressões em latim, que as obras do arcadismo, eles transmitem ideias que estão presentes em expressões como, por exemplo, carpe diem, que significaria, de modo geral, aproveitar a vida, porque a vida seria temporária, eles tinham essa ideia de efemeridade da vida. Lucus a menos, que significaria lugar agradável, que é um lugar onde as pessoas viveriam em paz e sossego. Enfim. Outra característica também que predominou foi o bucolismo e o pastorialismo, que foi a vida pastoril, que seria um tema recorrente nessas obras do arcadismo. E personagens e os próprios ambientes, eles servem de cenário para esses textos, em que a natureza é valorizada. E essa é uma forma encontrada pelos autores dessa época de se distanciar da vida agitada das cidades. Por isso, a referência a uma linguagem simples, a um modo simples de viver. No Brasil, o arcadismo ele começa por volta de 1768, com a publicação dessas obras poéticas do Cláudio Manuel da Costa, e também ressalta a Vila Rica, de 1773, que também é de autoria desse escritor. E nisso a gente vai perceber que o arcadismo ele vai transmitir o desejo pela liberdade que as pessoas sentiam na época.
O arcadismo brasileiro ele tem início no momento em que é manifestado o desejo pela independência, como eu disse para vocês, e está muito atrelado à Inconfidência Mineira, de fato, quando Minas Gerais queria ser independente de Portugal. Com a obra Uruguai, e Basílio da Gama manifesta sua mentalidade, assim, a gente pode dizer, anti-jesuíta, e o que revela a influência da racionalidade do filósofo iluminista, que é aquela contraposição entre fé e razão. Tá certo? Num contexto histórico, a gente tem que, no período do arcadismo, no século XVIII, as ideias do iluminismo se tornaram populares. E assim, o iluminismo ele foi um movimento intelectual que retomou as ideias do século XVII, do movimento cultural, econômico e também político, chamado de Renascimento. E tanto o iluminismo quanto o Renascimento, eles defendiam o uso da razão em detrimento do uso da fé. Em Portugal, no entanto, ocorria a reforma pombalina, que propunha uma série de transformações na sociedade portuguesa. E foi nesse momento que a história que os jesuítas eles foram expulsos de Portugal, como eu disse para vocês anteriormente, e das suas colônias, e foi um ensaio religioso do abandonado. Em Portugal, por sua vez, o arcadismo ele tem início em 1756, com a criação da Arcádia Lusitana, que seria a academia literária onde os seus membros eles deveriam obedecer às regras clássicas e, entre outros, deveriam adotar os pseudônimos, que seriam os nomes falsos, que fossem nomes de pastores, o que era uma imposição absurda para a época, já que eles estavam nesse movimento, nessa transformação de passar da idolatração da religiosidade para a concepção de que o universo ele deveria, e as sociedades em geral, elas deveriam ser pautadas pela razão. Tá certo, pessoal? Importante lembrar que, como eu disse para vocês, o maior influenciador desse período em Portugal foi o Boccaccio, que foi um dos maiores poetas portugueses e considerado o maior autor Arcade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o romantismo. E o romantismo é um movimento artístico e cultural que ele privilegia as emoções. O próprio nome a gente já tem essa concepção, a subjetividade e o individualismo do ser. Contrário a esse objetivismo e às tradições clássicas da perfeição, ele vai apresentar uma visão de mundo centrada no ser humano, com destaque para as sensações humanas e a liberdade do pensamento. O romantismo ele surgiu na Europa por volta do século XVIII, justamente no contexto da Revolução Industrial e também do Iluminismo, que foi, como eu disse para vocês, um movimento intelectual e filosófico baseado na razão. Ele durou até meados do século XIX, que é quando vai começar o realismo. E isso daí é um marco para o fim do romantismo. Rapidamente, esse estilo ele chegou a outros países, inspirados em diversos campos da arte, como, por exemplo, a literatura, a escultura, a música também foi muito preponderante. No Brasil, o movimento romântico ele vai começar em meados do século XIX, que foi anos depois da independência do país, em 1822, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Como característica, eu trouxe aqui para vocês que a gente vai observar a oposição ao modelo clássico. É importante que vocês observem que cada modelo, cada escola literária, ela tem justamente esse objetivo de superar uma escola anterior, ou não necessariamente a superação completa, mas sim a referenciação a uma escola anterior, buscando acrescentar algo. Assim a gente pode dizer. Como característica também a gente elenca a estrutura do texto em prosa, que seria um texto longo, o desenvolvimento de um núcleo central. Sempre a gente vai observar que vai ter uma narrativa em que terão fatores preponderantes como o epicentro da narrativa. Essa narrativa ela é ampla, então refletindo uma sequência de tempo. Vai ter essa linha temporal onde os acontecimentos vão surgindo. O indivíduo ele vai passar a ser o centro das atenções e vai haver o surgimento de um público consumidor, que seriam os folhetins, que eles vão começar a distribuir pelas cidades
para que as pessoas, de fato, pudessem consumir as obras desse período de uma maneira mais inclusiva, assim, a gente pode dizer, porque a sociedade começou a ter um acesso maior à literatura, à arte. A gente vai observar também o uso dos versos livres e dos versos brancos, que seriam aquilo que a gente não depende propriamente das rimas, da poesia métrica, e sim de uma liberdade de expressão muito maior. Vai ter a exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria. A gente vai observar nas fases do romantismo que é muito frequente a sensação de ufanismo, em que a gente vai ressaltar, de fato, as nossas raízes, a nossa nacionalidade. Vai haver a idealização da sociedade, do amor e da mulher, porque vão ser alvos preponderantes desse período. Vai haver a criação de um herói nacional, que a gente vai ver mais para frente, a idealização também do índio. Vai ter, claro, o sentimentalismo e a supervalorização das emoções pessoais, do eu lírico, da forma como o autor pensa e sente, e com isso o subjetivismo e o egocentrismo, porque estaremos falando somente do eu, das emoções daquele que sente. Saudades da infância, a gente vai observar em algumas obras, que inclusive alguns livros específicos são somente sobre isso, sobre saudade da época em que os autores viveram, e a fuga da realidade, que seria o escapismo, seria encontrar na arte uma forma de escapar dos problemas sociais da sociedade contemporânea. Entre os principais obras e autores do romantismo em Portugal, primeiramente, a gente tem o Almeida Garré, que a gente vai ter o Camões e Viagens da Minha Terra e Folhas Caídas, o Alexandre Herculano, o Antônio Feliciano de Castilho, o Camilo Castelo Branco, que fez a obra Amor de Perdição, Coração, Cabeça e Estômago, que é muito importante, cai em algumas obras de vestibulares, é leitura obrigatória, muito interessante. Júlio Diniz e Soares de Passos também, que costuma cair muito, que teve uma única obra publicada, que foi Poesias, que justamente nessa obra ele vai falar um pouco sobre as saudades da infância. E o João de Deus, com esse Despedida de Verão, também fala um pouquinho a respeito da saudade que ele tinha da infância dele, das histórias comumente utilizadas. Em Portugal, a gente observa que os primeiros anos do romantismo português, eles coincidem com as lutas civis entre os liberais e os conservadores. E a renúncia de Dom Pedro, do trono brasileiro e da sua luta pelo trono de Portugal, ao lado dos liberais, veio intensificando esses conflitos. O romantismo literário em Portugal tem como marca inicial a publicação, em 1825, o poema de Camões, que foi escrito pelo Almeida Garré, como eu disse para vocês, e a obra foi produzida durante o exílio em Paris. Em Portugal, o movimento romântico ele está dividido em duas fases. A primeira geração romântica, que é a fase nacionalista, e a segunda geração romântica, que é a fase da maturidade. O romantismo, no entanto, no Brasil, ele teve duas publicações que são consideradas o marco inicial desse período literário. E ambas elas foram lançadas em Paris pelo Gonçalves de Magalhães, entre os anos de 1836, que seria a revista Niterói e o livro de poesia Suspiros Poéticos e Saudades. Aqui no nosso país, o movimento ele foi dividido em três fases ou gerações. A primeira geração romântica, ela foi chamada de geração nacionalista indianista, que a gente vai ter o índio como herói. A segunda geração romântica, ela foi chamada de geração ultrarromântica, porque foi enaltecido o egocentrismo e de uma forma intensificada o eu lírico. E a terceira geração romântica foi a geração condoreira, que foi uma geração que já estava abrindo portas para o realismo adentrar no país. Como principais obras e autores desse período no Brasil, a gente tem o Gonçalves de Magalhães, que são essas obras que eu disse para vocês que introduziu, de fato, o romantismo no país, com Suspiros Poéticos e Saudades, a confederação de tamoios e os indígenas do Brasil perante a história. O Gonçalves Dias, que tem a Canção do Exílio, que eu usei várias vezes de exemplo para vocês, para falar sobre intertextualidade,
sobre apropriação, enfim, aparece muito nos vestibulares. O José de Alencar, que vai vir com a obra do Guarani, da Iracema e do Ibirajara, todos eles falando sobre o índio, sobre essa concepção nacionalista indianista. O Álvaro de Azevedo, que vai vir com a Ira dos 20 anos e Noite na Taverna, e Macário. O Casimiro de Abreu, que também publicou somente um livro de poesias, que foram As Primaveras. O Fagundes Varela, que veio com Noturnas, Cântico do Calvário e Cantos Fantasias. O Castro Alves vai vir com o Navio Negreiro, que é uma leitura extremamente importante também, e às vezes muito recorrente nos vestibulares, e Espumas Flutuantes, de 1870. O Tobias Barreto, que veio com uma obra muito importante, que é a Escravidão, que vai remeter aos primeiros tempos de Brasil e esse sentimento de liberdade. E o Saudos Adri, que foi as obras da Harpa Selvagem e a Guesa. Certo, pessoal? Por hoje eu vou terminar por aqui, para não ficar muito cansativo, porque esses períodos eles são mais maçantes mesmo, eles têm mais características que os outros. São os mais recorrentes, porque eles vão adentrar as fases mais atuais, que seriam do realismo e do pós-realismo. E então eu vou encerrar por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Qual era a escola que era dividida em 15, 30 e 45? É exatamente a que a gente vai falar posteriormente dessa daqui, que vai ser o realismo. Porque ela vai remeter a... Vocês vão perceber que a próxima escola, ela faz referência às demais escolas anteriores. E por isso que ela vai ser um compilado de todas essas com modificações, que foi o que eu disse para vocês. Ou as escolas, elas fizeram referências as escolas anteriores, de forma a referenciar e acrescentar, ou elas tentaram superar essas escolas. Eu vou trazer para vocês bem específico, na próxima aula, essa história do 15, 30 e 45. Muito bem lembrado. Tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, eu vou encerrar a aula por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou disponibilizar para vocês o link do Drive, como eu disse, que daí é mais fácil para vocês terem acesso ao conteúdo para realizar os exercícios e visualizar os slides, tá certo? E qualquer dúvida posterior, vocês podem me chamar. Boa noite para vocês, bons estudos, tá certo, Boa pessoal? noite, muito obrigada.